Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, domingo passado nós ouvimos Jesus escolhendo os 12, enviando-os em missão, dando-lhes autoridades para expulsar os espíritos imundos e curar as criaturas das enfermidades. Também advertindo os seus discípulos sobre o risco, dizendo que estava enviando ovelhas em meio de lobos. Na verdade, esse domingo, nós somos convidados, enquanto comunidade cristã, a celebrar o mistério da perseguição dos discípulos. Aqueles que se colocam a serviço do Evangelho, o profeta, aquele que se coloca a serviço da verdade, com certeza ele será perseguido, ele será criticado e será rejeitado, a exemplo do nosso Mestre e nosso Senhor Jesus Cristo, que foi desprezado, hostilizado, culminando esse desprezo na cruz. Não existe discípulo superior ao Mestre, nem servo superior ao seu discípulo. Ou seja, o nosso Senhor, ele passou por dificuldades, por cruz, nós também muitas vezes vamos passar. Portanto, esse domingo nós somos chamados a celebrar esse mistério. O discípulo não é melhor do que o Mestre, mas participa da sua morte. Se ele foi perseguido, foi morto por causa do amor, da justiça, nós também que vivemos o amor, a justiça, e pregamos a verdade, podemos também ser perseguidos. Jesus vem nos advertir dessa realidade. A primeira leitura de hoje do profeta Jeremias, depois dele ter sido encantado pelo Senhor, e aqui, antes desse texto, claro, nós ouvimos do profeta Jeremias dizendo: Seduzistes-me, Senhor, e eu deixei ser seduzido. Depois de ser seduzido, de deixar ser seduzido, o profeta começa a proclamar a justiça e fazer as profecias. E com isso ele se torna também alvo de zombaria e de calúnia. Ele se sente vencido por Deus e ao mesmo tempo perseguido por seus conterrâneos. A profecia faz parte da vida de Jeremias, fazia parte da vida dele. As palavras proferidas pelo profeta causavam ódio e obstinação de muitas pessoas, em muitas pessoas. Por isso o profeta foi dominado pelo sentimento de fracasso e pela inutilidade do ministério. Confessa profundamente o desejo de abandonar a profecia. Nesse trecho da leitura de hoje, Jeremias muda de tom e começa a expressar a sua confiança absoluta no Deus da graça, do amor e da misericórdia. Por isso, do fundo do seu coração angustiado, lança um grito confiante de esperança e de fé. Esse texto, ele busca encontrar fundamentos que dê sentido à vida, à missão, que vale a pena viver, que vale a pena seguir a Cristo. Esses sentimentos que o profeta passou podem acontecer também com cada um de nós que procuramos viver o Evangelho. Ser tomado pelo sentimento de fracasso, sentimento de inutilidade, a perca do sentido da vida. Hoje nós deparamos muito com a perca do sentido da vida. Falta de esperança, falta de fé.
E o profeta foi tomado. Lá no fundo do seu coração, da angústia, do medo, do desprezo, da obstinação das pessoas, ele foi tomado com um sentido de esperança e de fé profunda, rezando o seguinte: o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Essa palavra é para você, meu filho e minha filha, que enfrentam muitas dificuldades, muitas provações, perseguições, angústias, sofrimentos, até mesmo o sentimento de ter sido abandonado pelas pessoas e até por Deus. Jesus também teve esse sentimento. No ápice da sua dor, do seu sofrimento, ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Mas Deus não abandona, Deus não rejeita, Deus não despreza os seus, ele também não te despreza. No evangelho de hoje nós ouvimos por 3 vezes Jesus dizendo: não tenhais medo, não tenhais medo. Esse não ter medo, não temais, ele significa o medo, o pavor, a fuga. E Jesus repete esta frase para mim e para você: não tenhais medo. Essa frase é dirigida para os discípulos para superar o medo e a angústia de serem perseguidos. Por alguns motivos. Primeiro motivo: o medo não deve impedir os discípulos de anunciar a boa nova de Jesus. E Jesus os encoraja a proclamar esse evangelho. Segundo, não devem temer o que podem tirar a vida. O maior medo que nós devemos ter é colocar em risco a nossa alma. Perder a nossa alma. E se nós devemos ter medo? Jesus vai dizer que nós não precisamos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim ter medos daqueles que matam a alma. A morte da alma, a consequência da morte da alma, é uma tragédia eterna. E muitas vezes nós não nos preocupamos com a morte da nossa alma. Por fim, o terceiro aspecto: os discípulos devem ter uma confiança inabalável no Pai. Se o Pai cuida dos passarinhos, se o Pai conhece cada fio do cabelo que cai da cabeça, no meu caso bastante, se o Pai conhece todos esses detalhes, como não iria cuidar daqueles que anunciam o Evangelho? Como não iria cuidar daqueles que vivem o seu amor, a sua graça e a sua bondade? Nós valemos muito mais do que os pardais, muito mais do que os passarinhos. Querido filho, querida filha, o medo tem assolado as pessoas. O nosso mundo de hoje foi dominado pelo medo e nós vimos isso na pandemia. Um dos sentimentos mais profundos colocado em nós foi exatamente o medo. Isso nos faz com que construamos sempre relações baseadas em desconfianças. Nós desconfiamos do outro até para cumprimentá-los. O medo gerou em nós relações de desconfiança. O nosso tempo é um tempo marcado pela angústia e pela ansiedade. E o medo tem tornado as doenças por excelências. Tantas doenças aí, até emocionais, psicológicas e até mesmo físicas, infartos e tantas outras coisas. O medo é um grande obstáculo para a nossa fé. E Jesus vem dizer: não tenhais medo. Não tenhais medo. Sabe por quê que as pessoas estão crescendo o medo, aumentando o medo? Porque têm perdido o temor de Deus. Não será que as pessoas têm perdido esse temor? Ou seja, quanto mais diminui o temor de Deus, mais aumenta o nosso medo. Portanto, nós precisamos fazer esta experiência do amor de Deus em nossas vidas. Querido filho, querida filha, a Eucaristia é o alimento dos mais simples, que se encontram nela coragem, para não amedrontarem diante das atividades, diante das adversidades, diante das perseguições e das provações. Nós somos convidados a participar do duplo banquete, como nos diz a Sacrosanto Concílio, o banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. Que esse duplo banquete, a palavra e a Eucaristia, possa arrancar de nós o medo e nos encher do temor de Deus. E nos encher de coragem
para viver com confiança nesse Deus que nos ama, que nos cuida, que nos protege e que nos sustenta sempre. Jesus envia os seus discípulos exortando-os ao temor e à confiança a Deus. É isso que o Senhor quer de nós, de você, de mim, de cada um de nós. Temor e confiança nele. E o Senhor nos convida para continuar seguindo a Cristo. É necessário superar o medo. Superar o medo e anunciar o seu amor, anunciar a sua graça, anunciar a sua bondade, anunciar o seu reino sempre. Os discípulos enviados por Jesus eram verdadeiros anunciadores. E eles eram chamados para anunciar a partir de uma intimidade. Por isso que Jesus disse, dizei ao pé dos ouvidos. Né? Jesus quer falar em nossos ouvidos e em nossos corações. Que o Senhor nos ajude a viver com intensidade o seu amor. Que nós não possamos negar a Cristo. Não possamos negar a Deus. Não nos envergonhemos do Evangelho. O Senhor nos convida a não nos envergonhar. E aí o Evangelho vai nos dizer, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que nós possamos firmar a nossa fé em Cristo. Testemunhar a Cristo com as nossas palavras. Muitas vezes hoje nós estamos tomados pelo respeito humano, né? Pelo medo, ou até mesmo pelo respeito humano, não só pelo medo, mas pelo respeito humano. Não tenhamos medo de falar de Deus. Não tenhamos medo de falar dos valores, dos princípios do Evangelho, daquilo que a igreja ensina a partir do Evangelho, dos valores éticos, morais, religiosos. Não nos envergonhemos de Cristo. Não neguemos a Cristo, porque Jesus foi claro. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para enfrentarmos os desafios da vida e testemunhar o amor de Deus a tantas pessoas que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.